Você já ouviu falar de pré-tribulacionismo ou pós-tribulacionismo? Isso é uma língua escatológica, né? Para quem estuda escatologia, chamado de finais dos dias, que quer dizer escatologia, estudo das últimas coisas, sabe? Quando a gente vai querer ler o Apocalipse, tentar entender algumas coisas. Então nós vamos falar hoje um pensamento apenas sobre essa questão, beleza? Fala meu santo, fala minha santa. Gente, eu aprendi no seminário com o meu amado diretor do seminário, pastor Machado. Ele falava assim, ó, gente, Bíblia é para pensar. Bíblia é para pensar. Beleza. E eu vou convidar vocês a pensar hoje sobre esse tema. Nós temos mais formas de entender a doutrina dos últimos dias. Haverá um período de tribulação terrível sobre a terra, isso é fato, é uma doutrina bíblica, porque está muito evidente, claro e evidente nas Escrituras. Dentro desse pensamento, eu vou destacar só dois. Um em que a igreja de Cristo, que somos nós, será tirada antes desse período da terra, não passaremos por esse período. E existe um pensamento em que a igreja de Cristo estará na terra nesse pensamento, tá? Passará por esse período e só depois desse período Jesus virá, vai enfrentar o anticristo e aí vai vencer o anticristo com o sopro da sua boca. Lá no Vale do Armagedon, Apocalipse capítulo 16, versículo 16, no Vale do Armagedon o Senhor vai vencer. Beleza, junto com a igreja, enfim. Aí, gente, vamos lá. Nós estamos falando sobre um período de sofrimento, não que a igreja vai sofrer o período da ira de Deus, que esse período também é chamado de o grande dia da ira. Leia depois Apocalipse capítulo 6, versículo 17. Quem, pois, poderá subsistir ao dia da grande ira de Deus? A ira de Deus será derramada sobre toda essa terra. Só que a ira de Deus não é para a igreja. A ira de Deus, ela é sobre toda a impiedade, ou seja, por mais que a igreja esteja nessa terra, a igreja vai ser guardada. Lembra vocês as pragas do Egito? Quando veio as pragas do Egito, o povo de Deus era guardado. Então, nós temos alguns exemplos assim nas Escrituras. Beleza. Aí, gente, nós que nascemos na igreja pentecostal, nós, por natureza, aprendemos a doutrina pré-tribulacionista, que diz que a igreja vai ser tirada antes de um período de terrível sofrimento sobre a terra. Aí eu quero falar um só versículo para você e só para você pensar, tá bom? Não quero doutrinar você, quero que você pense, até porque é uma discussão que existe há 2000 anos aí, desde que Jesus foi, existe essa discussão na igreja. Então não sou eu que vou fechar esse assunto, não sou doutor de nada. E nem os doutores fecham, né? Só para a gente entender. Então você vai ler Atos capítulo 1, versículo 8. Pastor, o que Atos 1:8 tem a ver com escatologia? Vamos lá. Jesus Cristo disse assim, ó, vai descer sobre vocês um poder. Então recebereis a virtude do Espírito Santo. E vocês serão testemunhas. Ou seja, Jesus Cristo disse assim, ó, a promessa do Espírito Santo, né? Quando ele descer, que então ele daria o start da igreja, quando ele descer, ele vai transformar vocês em testemunhas. Qual é o segredo no texto, gente? O segredo está na palavra testemunha. Porque a palavra testemunha ali do grego, que foi escrito em grego, o Novo Testamento, é mártir. Gente, se você pensar o que é mártir, mártir é aquela pessoa que morre por causa de algo, de uma causa, por exemplo, em prol de uma causa. Não é só crente. Pessoas morrem por determinadas coisas aí, entendeu? Pessoas que acreditam em outras divindades, servem outras divindades, não quero falar nomes,
e morrem por conta da sua divindade, esses são mártires também. E na história da igreja, não estou falando Antigo Testamento, estou falando história da igreja, a partir de Atos capítulo 2, nós temos muito mártires. E o primeiro dele foi Estevão. Atos capítulo 6, Estevão foi apedrejado por pregar o evangelho. Depois de Estevão nós tivemos entre os discípulos, então apóstolos, né, entre os apóstolos, que morreram, Pedro que foi crucificado, Tiago que morreu pela espada, enfim, muitos outros. E aí tem algo que nós chamamos de teologia patrística, que é a que trata dos pais da igreja. Na história da igreja, houveram os pais da igreja, e alguns morreram queimados. Tertuliano disse assim que o sangue dos mártires, ao cair no chão, eram como sementes do evangelho. Quando uma pessoa morria em prol do evangelho, porque pregava Jesus e não negava Jesus Cristo, e por isso ela morria, o sangue dele ao cair no chão era sementes, isso mais pessoas surgiam e mais pessoas eram salvas. Então assim, você tem pessoas que pagaram e continuam pagando um alto preço pelo evangelho. Igrejas onde, países, né, onde a igreja é perseguida, seja Coreia do Norte, China, Rússia, sabe? Partes da África, muitos lugares onde não pode ser cristão, não pode, a janela 1040. Então assim, são pessoas que ainda continuam sendo mártires. E aí Jesus Cristo disse isso. O poder que virá sobre vocês, ele vai capacitar vocês a ser mártir. E aí, meus irmãos, eu me coloco a pensar, se, porventura, a igreja for tirada desse período, e aí eu tenho que pensar na igreja livre, nós aqui, ó, continente americano, parte do continente europeu, alguns lugares do planeta onde a igreja é livre, né? E eu imagino que a igreja, o neopentecostalismo, ele está causando uma bagunça no meio do evangelho, exatamente por ser livre. Então pensa você, nós que somos livres, que não sofremos pelo evangelho, não sofremos nem tortura, nem perseguição, nem prisão por conta do evangelho. Não. A igreja é livre. Até quando seremos livres? Também não sei. Mas aí pensa você, para nós, os livres. Então entrou no nosso meio uma teologia egocêntrica, que fala assim, ó, você não vai sofrer. Uma teologia que trata só do ego humano. Você é o lindinho, você é a Coca-Cola no deserto, você é a última bolacha do pacote, perdão. Você não vai sofrer. Aí, essa igreja que fica achando que é um ursinho carinhoso, porque não pode sofrer, não pode, não se viu, não pode sofrer. Deixa que sofra os que estão sendo perseguidos, nós não. Qual o mérito, gente, que nós teríamos disso? Aí, você pega Atos 1:8, Jesus disse, vai vir um poder do alto sobre vocês, e esse poder vai capacitar vocês a vencer o sofrimento. Ele vai dar força para você ser mártir, ou seja, ele vai capacitar você para morrer em prol de algo. Aí Jesus disse isso, está escrito, Atos 1:8. Mas daí quando chega o tempo do sofrimento, que daí o Apocalipse diz que será sobre toda a humanidade, sim. Quando chegar nesse tempo de sofrimento, aí eu venho e eu tiro vocês da terra. Eu não sei vocês, gente, para mim não faz muito sentido, tá? Para mim é chamar Jesus de incoerente. Porque ele falou assim, ó, o poder do alto vai capacitar vocês a ser mártir, a morrer em prol da causa. Mas quando vocês forem morrer, quando surgir o anticristo e vai perseguir vocês e vai matar vocês, o anticristo vai fazer isso. Então eu tiro vocês da terra porque vocês são lindinhos, né? Vocês são ursinhos carinhosos, vocês não merecem sofrer. Claro que eu estou falando com ironia, tá, pessoal? Mas assim, então é só algo para você pensar, tá bom? Se você acha que o pré-tribulacionismo está correto, e você tem base, tá bom? Não é aquilo que eu ouvi dizer ou aquilo que eu acho. Pessoas trabalham com muito achômetro, com achologia. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Para mim, a Bíblia diz que a igreja estará aqui.
tá? Enfim, é só para você pensar, tá bom? Se prepare um pouco mais. Firme as suas estacas na rocha que é Jesus. Firme o seu coração em Jesus. Se prepare um pouco mais, tá bom? E a minha oração, lógico que eu não quero sofrer, ninguém quer. A gente não nasceu querendo ser mártir. Eu não quero, eu não tenho pretensão nenhuma a ser torturado. Ninguém tem, gente. Ninguém quer sofrer. Não se trata disso, tá bom? De querer. Você quer sofrer? Então fique aí na terra. Eu não estarei. Não se trata disso. Mas é só um pensamento, tá bom? Deus abençoe você. Tamo junto, ó. Curte, compartilha o nosso canal. Lembra que é uma parceria aqui, ó, com o pessoal do Burn Podcast. Ajuda nós aí, beleza? Deus abençoe. Paz.